Meus amados irmãos em Cristo Jesus, que o Senhor Jesus Cristo possa vos abençoar ricamente. É uma oportunidade que Deus nos deu para trazer essa mensagem aos nossos ouvintes, que Deus realmente possa abençoar-nos ao ouvir dessa palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que o que pensa para amanhã, melhor fazer hoje, pois amanhã não nos diz a nós respeito, diz respeito ao próprio Deus, Criador dos céus e da terra, porque nossas vidas estão nas suas mãos. A nossa vida não depende de nós, mas depende dele que nos criou. Ninguém é o ator da vida neste mundo, que seja presidente, que seja ministro, ou que importa que nós até chamamos ministro da saúde. Esses são os títulos que os seres humanos atribuíram, mas na realidade não são ministros da saúde, porque o dono da saúde é o Deus ele próprio. Não é para trazer polêmica, mas simplesmente sendo crente, estou a mostrar a verdadeira realidade que existe no que é a verdade. E hoje vamos falando um pouquinho sobre quem somos e por que nós achamos que não podemos nos aproximar a Deus, pensando que ainda devemos nos melhorar a nós mesmos. Meus irmãos, vou mostrar a vocês uma coisa. Vamos ler na Bíblia, Mateus capítulo 9, verso 10. Eu vou ler Mateus 9, verso 10 a 13. A Bíblia diz: E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chamaram muitos publicanos e pecadores e sentavam-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. A palavra do Senhor, como acabamos de ler, esse é o mestre de todos os tempos, o mestre da Bíblia, o Jeová do Antigo Testamento. Se fez carne no Novo Testamento. É ele o Deus dos nossos pais, Abraão, Isaac, Jacó. Então, nos dias da sua carne, ele apresentava ao seu povo que realmente que ele não vinha salvar os justos. Claro que quem é limpo não precisa ser limpado outra vez. Apenas quem suja precisa uma limpeza. É nesse contexto que o Senhor explicava a razão pela qual ele andava com pecadores. Mas nós hoje, muitas das vezes, pensamos que para se aproximar diante de Deus é preciso ser santo. É preciso ainda parar de fumar cigarro, parar de beber álcool, parar de fazer tudo que é mal. Porque se você parando tudo isso, claro que você é bom. E o Senhor não vim visitar os bons, mas sim os errados, os pecadores, os que se sintam-se sujas. São essas que o eterno Deus vinha para poder retirar,
E o Senhor quer de nós como nós somos. Não precisa ainda você fazer o esforço a si próprio para a mudança, não. Venha ao Senhor como você é. Não venha dizer, eu vou mudar. Não, o Senhor não quer que ninguém de nós use suas forças. O Senhor não quer nossas forças nenhuma. Mas simplesmente sim, o Senhor quer que possamos vir diante dele como nós somos. E ele próprio fará o seu trabalho. Porque se a palavra de Deus tem o poder, então você não tem que dizer que vou parar de fumar antes de me frequentar uma igreja. Você não vai ter que dizer que vou parar de beber antes de me frequentar uma igreja. Mas sim, o Senhor quer de você como você é. Um fumador, ou seja que nós podemos dizer, começa a aceitar ele naquela condição que você é. Essa condição que você acha que não é digna, mas mesmo assim é do jeito que Deus quer te receber, para que enfim no futuro você possa dizer que a palavra de Deus tem poder. Porque Deus hoje, as pessoas buscam um sinal à esquerda, à direita. Mas, meus irmãos, deixa-me vos relatar, consoante essa mensagem que a gente recebemos, Deus hoje é a sua palavra. Porque o William Branham nos ensina claramente sobre isso. Se Deus, por exemplo, está na igreja católica, qual é uma dessa igreja católica onde Deus está? Se Deus está na igreja metodista, qual deles da igreja metodista está? Pois o mundo é grande. O mundo não é só Brasil, não é só Portugal, não é só Angola, não é só Moçambique. O mundo é grande. Então, as igrejas metodistas no mundo são várias. Só digamos só em Portugal tem muitas igrejas metodistas. Qual uma delas onde Deus está? Percebes? Nesse contexto, nós fomos bem ensinando, Deus é a sua palavra. A única forma de ser salvo é receber a palavra de Deus sem compromisso. Quando você recebe seriamente, sem compromisso, ali está Deus. Ali você verá tudo o que você precisa. Deus não precisa de ser visto pelos homens que Ele que está obrando. Mas sim, Deus precisa simplesmente naquela simplicidade. Você acabará por compreender por revelação que é Deus fazendo as coisas. Então, meu caríssimo irmão, irmã, Deus quer de ti do jeito que você é. Venhas a Deus como você é. Vou ler uma citação de irmão Branham para sustentar o que estou aqui a defender, porque eu creio que ele foi um homem inspirado por Deus, pregou pelo poder do Espírito Santo essa mensagem que na qual nós todos pegamos, abraçamos, que nunca perderá o seu poder, porque essa mensagem é a Bíblia interpretada, é o Senhor Jesus Cristo. Não é a pessoa do Branham, nem a minha pessoa, não. E quanto mais nós seguraremos essa mensagem, estou com certeza que segurei a palavra e segurei o próprio Deus. Como estou aqui a afirmar, Deus é a sua própria palavra. Essa mensagem é Cisternas Rotas, foi pregada pelo William Marion Branham, é uma pregação, não é um livro não, nem muito menos alguém escreveu, não, é uma pregação. Vê lá, eu vou detalhar a você o ano no qual que foi pregada essa pregação. Essa é uma mensagem que foi pregada nos anos, pelo William Marion Branham, nos anos 1964, no Tabernáculo Branham Jeffersonville, foi no dia 26 de junho, ou seja, de julho. E aqui no parágrafo 91, o Branham disse:
estou olhando para um homem agora sentado da parte de trás da sala aqui. Eu me lembro de lhe haver dito isso num velho estábulo um dia, junto a uma manjedoura. E ele disse: mas eu não sou bom. Vê o pensamento do homem para compreender o que estamos a defender. E vê a introdução do homem de Deus no homem na qual achava que não era bom, achava que era pecador, achava que não podia servir Deus, nem muito menos poderia ir numa igreja, porque achava que era um homem mau. Como aqui acabamos de ler na Bíblia, Jesus vinha para apoiar os homens maus e pecadores. Amém? Então o Senhor Jesus não vinha para interpelar os homens, gente justos, mas sim gentes pecadores. Então, daí está a história. E eu disse: ouça, você não quer ir para o inferno? Quer? Ou seja, pulei, recuo atrás. E ele disse: mas eu não sou bom. E eu disse, o homem disse ao irmão Branham: eu não sou homem bom. E o irmão Branham responde a ele: eu sei que você não é. E eu disse: eu também não sou. Porém, eu disse: você está olhando para o que você é. E pare de olhar para o que você é. E olhe para o que ele é. E ele quem é? O Senhor Jesus Cristo. É isso o problema conosco. É um pouco exemplo que nós podemos tomar de nós mesmos nos dias de hoje. O problema conosco, olhamos no que nós somos. Ah, não sou pecador, eu não consigo ser o que poderia ser. Não adianta ir na igreja. Não olhe no que você é. Porque não é a tua santidade que vai poder te salvar. Oh, meu irmão, minha irmã, ninguém de nós pode ser salvo pela sua própria santidade. Continuando, ele disse: se eu apenas pudesse me livrar destes cigarros, irmão Branham, eu seria um cristão. E eu disse: não se livre deles. Você está tentando se tornar bom e então vir a Ele. Ele nunca vem para salvar homens bons. Ele vem para salvar homens maus que sabiam que eram maus. E ele disse: bem, e eu disse: ouça, você não quer ir para o inferno? Quer? Ele disse: não. E eu disse: bem, você não tem de ir. Ele morreu para que você não tenha de ir. E ele disse: o que eu tenho de fazer? Eu disse: nada. É simplesmente assim. Estás a ver? Não preciso dos nossos esforços. Não preciso. Continua a lição. E ele disse: mas se eu alguma vez puder. E eu disse: lá vai você, de volta a esse cigarro. Pare de pensar sobre esse cigarro. Somente recorde, pense sobre ele. Quer dizer que aqui o homem de Deus não está até a proibir ao homem de não fumar, mas simplesmente ele só está lhe pedindo para não olhar no seu cigarro, para não olhar no que ele é, pecador, mas sim para olhar naquele que o Senhor Jesus fez por ele. Amém? Então, nós não podemos dizer que
pare de pecar, porque ninguém faria isso. Mas nós podemos dizer, olhe naquele que tirou o pecado em você. É essa pessoa que pode fazer com que você pare de pecar. Nenhum ser humano pode fazer você parar de pecar. Mas sim, um ser humano pode te mostrar o que pode te fazer parar de pecar, que é a palavra de Deus. Aí está o homem de Deus mostrando ao homem que se sentia pecador o que deveria ser feito. Continua a lição. O que ele fez, o que ele é, não o que você é. Você não é bom e você nunca foi e nunca será. Porém, o que ele é tal. Amém? Ele é tal. E eu disse, agora, a única coisa que você tem de fazer, se ele tomou o seu lugar lá, você apenas prontamente aceite o que ele fez. A única coisa que você tem de fazer é apenas aceitar isto. O que? Ele se pendurou no Calvário, morreu por causa de ti, por causa de mim. É a única coisa que eu tenho que aceitar nesta manhã, o que o Senhor fez por mim. Ele morreu pelos meus pecados. Tirou-me dessa escravidão do cigarro. Ora, ele disse, isso é simplesmente, eu farei isso. O homem respondeu. E eu disse, aqui está o riacho. Está vendo? Eu o trouxe aqui e o batizei no nome de Jesus Cristo. Então, muitos de nós pregadores tentamos condenar o povo pensando que é assim que podemos lhe salvar. Não. Nunca ninguém salvou alguém pelo rigor. Não. Mas, portanto, aceita o homem nas condições que ele está, mas lhe mostre a realidade. Porque nós todos saímos dali, nós todos uma vez bebemos, uma vez fumamos, a calhar uma vez praticamos coisas que não era digno diante do Senhor. Mas como o Senhor trouxe nós na palavra, não foi pelo chicote não, mas foi pelo falar de um homem que o homem usou para nos falar também, como também nós podemos falar com os outros. Meu irmão, você que está me assistindo, não acha que você é pecador demais no ponto que o Senhor não poderia te aceitar? Ele aceita você do tal como você está, como também aceitou a mim do tal como fui, bebendo álcool, fumando cigarro, praticando coisas indignas. Mas mesmo assim o Senhor não olhou naquilo. Ele olhou pela obra que Ele fez por mim no Calvário. Ele já havia me salvado. Isso já era suficiente. Agora, a coisa que nos resta a nós, para que isso torne uma realidade, é você e eu aceitar essa condição que Jesus Cristo fez por mim. Qual? Ele salvou-te, salvou-me. Assunto encerrado. E eu vou continuar. O irmão Branham disse aqui, no seu parágrafo 97, ele continua dizendo, veja, a primeira coisa que você tem de fazer é vir a essa fonte. Você tem de vir a essa água. Eu repito, a primeira coisa não é abandonar de fumar, não é abandonar de fazer práticas erradas, não. A primeira coisa é vir nessa fonte. Essa fonte hoje é a palavra da hora. A palavra, aceite a palavra tal como você está. Santo ou pecador, aceite-la como você está. É o jeito que o Senhor quer de você. Amém? A primeira coisa
que você tem de fazer é vir a essa fonte. Você tem de vir a essa água. Compreender que não é nada que você possa fazer. É o que Ele fez por você. Você não tem de cavar. Você não tem de bombear. Você não tem de deixar. Amém? Não tem de deixar isto. Você não tem de deixar aquilo. A única coisa que você tem de fazer é chegar ali e beber. Isso é tudo. Se você está sentado, beba. Agora, Ele era a rocha. Deus o feriu por nós e Ele produziu abundância de água pura e limpa. Ele ainda produz hoje para todos que creem. Esta é a sua graça naturalmente ao seu povo, nós. Porque nós é que somos o povo de Deus. Ele ainda continua hoje a jorrar aquela água, aquela fonte doce, fervente, a água da vida, a palavra, a mensagem da hora, para você poder adquiri-la. E é essa água que tirará tudo que é de mal. Você lembra da mulher no poço d'água quando se encontrou com o Senhor? Será que aquela mulher era uma mulher sã ou era uma pecadora? Você viu como é que a água que Jesus Cristo lhe deu, como é que transformou a vida dela? Ela sai de uma pecadora para tornar uma pregadora. Saiu pelas ruas, começou a clamar: vinde ver aquele que eu vi. Será que não é o Cristo? Será que não é isto? Porque ela bebeu da água. Ela bebeu a água viva, a água da vida, na condição que ela se encontrava. Ela era uma prostituta, praticamente podíamos dizer. Ela casava-se, se divorcia, casava-se, divorcia-se. Passou em mãos de vários homens, mas o Senhor não o rejeitou. Então, quem você pensa que você é? Não é você que tens que escolher como tens que vir a Deus. Deus quer de você como você está. Ele é que faz o restante do trabalho, pois Ele é que faz a limpeza do teu corpo. Ele é que faz a limpeza da tua alma. Ninguém faria esta tarefa, nem portanto o teu pastor, nem seu marido, nem sua mulher, nem seu irmão, nem seu pai. É o Senhor. Eu vou acrescentar, para terminar aqui, o irmão Branham acrescentando, dizendo, ele disse, agora, ele era a rocha. Deus o feriu por nós. Aí está. E ele produziu a abundância de água pura e limpa para nós. A água pura e limpa. Ele ainda produz hoje para todos que creem. Esta é a sua graça naturalmente ao seu povo. Irmão, irmã, você é o povo de Deus. Você é uma criatura de Deus. Satanás nunca criou nada. Satanás só perverte o que Deus cria. Então compreende isto. Você, Deus te criou para lhe adorar. E adoração hoje, as pessoas, nós às vezes compreendemos mal. Pensamos que a única forma de adorar a Deus é se ajoelhar, começar a orar. Não. Você pode viver essa palavra de Deus. E a forma que você vive lá
pode ser uma adoração. Estás a render a Deus uma vida santificada, purificada, limpa de todo o pecado. Pode servir como uma adoração ao Deus Pai. Amém? Por exemplo, daria um exemplo. Muita gente adora os seus trabalhos sem o saber. Que na qual até nos dias do culto, ele é capaz de abandonar e ir à igreja por causa do seu trabalho. Praticamente ele está a adorar o seu trabalho. Mas ele mesmo próprio não sabe que ele adora o seu trabalho. Então, o nosso ensinador, William Branham, nos ensina que tudo que você coloca em primeiro lugar na tua vida, isso passa a ser como uma adoração. Meu irmão, minha irmã, o que você coloca em primeiro lugar na tua vida? Será que é a palavra de Deus? Se é a palavra de Deus, então você adora a palavra de Deus. Se é outra coisa, então você adora aquela coisa. Se é o trabalho, então é o trabalho que esse é o adorador. Se é mulher, então você adora a mulher. Praticamente, toda adoração que é fora da palavra é o diabo. Estou a tentar levar-te a raciocinar, a compreender que venha Deus do jeito que você está. Ele está pronto para te receber, como uma vez recebeu a mim. E quando vinha Deus, fumava, bebia, usava brinco, mas eu ia mesmo na igreja do jeito que eu era. Por fim, acabei por compreender a palavra de Deus, a palavra de Deus que me transformou, a palavra de Deus que mudou a minha vida. Amém? Então, essa mesma palavra que é Deus mudará também a tua vida. Que Deus abençoe.